Olá, está chegando nas principais plataformas digitais para locação de filmes no próximo dia 9 de setembro a produção O Velho. O longa conta a história de um assassino que há 10 anos cumpre pena por ter cometido 45 mortes. Ele resolve contar um pouquinho da sua história para um inexperiente jornalista de bairro e também resolve instigá-lo. Assim eles criam um laço e ele tenta descobrir se realmente qualquer pessoa é capaz de matar. A gente bateu um papo com um ator e produtor Luiz Guilherme, que contou um pouco dos detalhes da produção e também falou sobre a sua carreira. Luiz, primeiramente, muito bom te receber aqui. Queria começar falando com você sobre a diferença da construção do personagem do velho do teatro para esse filme. Então, a diferença básica que você sabe, Léo, posso chamar de Léo, né? Claro. A diferença básica, Léo, que você sabe, é que no teatro você tem que fazer com que o espectador faça o close nas suas expressões, no seu olho, na sua interpretação. E no cinema, se você fizer isso, você vai ficar maior do que a tela. Então, de repente, o braço não vai aparecer, né? O olho não vai aparecer, não precisa ficar assim. Porque o cinema, você tem a câmera fazendo isso para você. Então, qual é a diferença básica? É que você tem que fazer com que a câmera se interesse por você, mas desde que você saiba que ela está ampliando o que você está fazendo. Então, o conteúdo do cinema é muito maior do que no teatro, mas a interpretação é a mesma, você tem que modular só, essa é a grande diferença. E no teatro, querido, você tem uma coisa imediata, porque por menos que a gente enxergue a plateia, você sente o clima da plateia, né? Você sente o clima, se estão gostando, se não estão, se aquela história toda da velhinha que ouve mal da última fila está escutando. E ali não, ali você tem que ver se a câmera está se interessando por você, né? Quando o diretor te pede, não, faz mais uma que eu vou aproximar mais, você fala, yes, é isso, entendeu? Não vou fazer só plano médio. Então, essa é a grande diferença, né? E como é que foi para você a dificuldade de conseguir tocar esse projeto durante a pandemia, onde a área da cultura foi drasticamente afetada, né? Muita gente ficou sem conseguir trabalhar. Como é que foi tocar esse projeto durante esse período tão complicado? Bom, Léo, você tem tempo, né? O seguinte, Léo, isso começou, como você sabe, com o teatro, com o Sacha Celeste dirigindo, e tinha uma conversa que ele queria fazer isso no cinema, porque ele é diretor de televisão, né? Foi a primeira peça que ele dirigiu como teatro mesmo, né? E então começou desse jeito, e aí, infelizmente, o Sacha faleceu 2 anos depois de um câncer, e durante isso ficou matutando na minha cabeça. E durante a pandemia eu falei, não, porque assim, eu não tenho, eu vou dizer, e sem caetituar, eu não tenho a expertise de fazer lives, entendeu? Eu não me sinto bem fazendo lives. Assim, conversando com você, ok, estamos conversando, perfeito. Mas fazer lives eu não tenho essa expertise, eu não tenho este prazer, específico prazer, né? Então, aí na pandemia começou a rodar essa ideia do filme, até que eu liguei para o Daniel, que já tínhamos conversado atrás. Falei, Daniel, vamos fazer? Ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, não. Falei, como vamos fazer? Falei, cuida da técnica que eu vou tentar um jeito. E a Encripta, que eu vou nominar realmente, eu tinha feito um filme, eles tinham distribuído um filme meu, que era o Tormento, e um outro filme, um curta-metragem, A Perda. Eu cheguei para o Marcelo, que é o presidente da Encripta, e falei, Marcelo, eu tenho este roteiro aqui, eu quero produzir, quero fazer um filme, o que é que você acha? Ele passou para a Dani do conteúdo, para as pessoas todas, e todas elas acharam muito interessante, porque o texto, você sabe, você viu, o texto é fantástico, o texto é instigante, o texto é... E não é uma coisa normal, digamos, mais do que normal, vou dizer, costumeira no cinema brasileiro você fazer um filme desse tipo, né? Então, o Marcelo falou, ok, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Eu falei, não, nós vamos fazer esse filme do jeito que a gente puder. Então, como é que eu fiz esse filme? Primeiro, agradecer Paulo Dantas, da Movie Art, que me cedeu o estúdio. Agradecer a
a todo mundo que trabalhou, e trabalhou pelo mínimo cachê, né? Inclusive, a finalização, o Miné, que fez o filme, que fez o áudio, não cobrou nada, fez tudo de graça. Então, nós nos reunimos para fazer o filme, não para ganhar dinheiro, né? Eu acho que essa coisa que todo mundo sabe, que na pandemia nós tivemos exemplos de solidariedade. E nós, da cultura, que estamos absolutamente destruídos, não emocionalmente, mas fisicamente, porque o teatro está... não, abriu o teatro agora. Tá bom, com quanto? 60%? Que legal. Então, você pega um teatro de 300 lugares e você vai ter 160 disponíveis, 150 disponíveis. 150 disponíveis? Que maravilha! Vão 30 pessoas, ninguém vai ao teatro. Com medo da própria pandemia, mesmo com o distanciamento social absolutamente necessário, né? E, com isso, você não paga o aluguel do teatro. Então, se o Paulo Dantas me cedeu o estúdio, a Movie Art, eu perguntei, Paulo, será que você acha? Dá para fazer? Ele falou, quando é que você precisa? Porque o Paulo eu conhecia do tempo que eu tinha estúdio, fizemos grandes produções, tinha estúdio de som, né? E o Paulo colocou o estúdio à minha disposição. Juntamos cenógrafo, todo mundo quis fazer o filme. Essa foi a coisa mais linda que me aconteceu na vida. Independente do dinheiro que estava sendo ganho, entendeu? Era o mínimo necessário para a gente fazer, né? Então, este foi o jeito de fazer durante a pandemia. Nós fizemos, para você saber, o filme em uma semana. 3 dias para o cenário, 3 dias dentro do estúdio e 1 dia de externa na minha casa. Minha casa foi o cenário do bode, né? E conseguimos fazer em uma semana, estava na lata. Claro que depois todo o processo, que foi em agosto do ano passado, todo o processo para finalizar e conseguir discutir. Porque, por exemplo, a finalização deste filme, custaria R$35 mil. Nós conseguimos, eles conseguiram deixar por R$7 mil. Por quê? Porque o filme interessava, o texto, o conteúdo do filme era interessante. E nós, todos, atores, técnicos, todo mundo precisava fazer alguma coisa. Claro, tem grandes produções que foram feitas durante a pandemia que estão sendo lançadas agora, mas a nossa era uma produção sem dinheiro, com o mínimo necessário para pagar aluguel de câmera, que também foi absolutamente negociado, né? Daniel não recebeu nada, eu não recebi nada, o Juno não recebeu nada, a Luísa Amorim não recebeu nada, que era a parte artística. A parte dos técnicos, todos eles receberam o quê? O cachê mínimo para que pudessem trabalhar, com todas as garantias de medidas sanitárias. Nós tivemos até um túnel de mobilização para você entrar e sair. Imobilização, não, de imunização para entrar. Tá tão louca a história do 7 de setembro que, em vez de imunização, saiu imobilização. Vamos lá. Tinha um túnel para entrada e saída, com aspergindo antibactericidas, luva, tudo. A coisa que eu mais corri risco nesse filme foi de fumar, porque eu fumei feito um desgraçado o tempo inteiro, né, para poder fazer o filme, né? Mas foi isso. Para fazer o filme, foi isso, Léo. E apesar das dificuldades, a arte sempre prevalece, né? Isso que é o mais importante de tudo, né? É aquela história, né, do teatro. O teatro, a arte de representar. Tem um texto do Oswald Dragun chamado, que é um prólogo de uma peça dele. Oswald Dragun morreu, é um autor argentino, em que ele diz: a vida do homem é uma história que merece ser contada. E nós a contaremos aqui, ali, para muitos, para apenas um, sob o sol, sob a lua, sob a chuva, sob as estrelas. O importante para nós, atores, músicos, cantores, bailarinos, poetas, trovadores, é contar a história do homem. Por isso que a gente sobrevive. Porque, assim, quem se dedica a isso tem uma história para contar. E a falta de poder contar a história, de ter apoio público, apoio governamental, as empresas todas
que não estão investindo, investiram em doação para o terceiro setor, investiram em respiradores, investiram em todos os hospitais, né? Tem movimentos da cultura de doação que foram maravilhosos o ano passado e que este ano já estão decaindo, infelizmente. Então, assim, a empresa, em vez de, digamos, pelas leis, te dar R$100.000, R$100.000 num hospital que está precisando de respirador é maravilhoso. Então, a opção dela está claro, está perfeito, né? Essa é a coisa. E nós não tínhamos, você sabe disso, quantos projetos aprovados estão impedidos de captar. Não tem autorização para captação. Isso que é o mais dramático desse momento atual que a gente está vivendo. O texto do Velho, né, o texto do Márcio Alemão Delgado, ele foi inspirado no filme O Silêncio dos Inocentes. Aí uma dúvida. Não foi, não foi inspirado no Silêncio dos Inocentes, mas ele tem algumas nuances ali do que a gente vê no filme, né? Do Hannibal Lecter, etc. Mas uma dúvida que eu tive até, inclusive, assistindo o filme, se você também se inspirou em grandes referências como serial killers do cinema e da arte, né, como o próprio Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes, mas aí a gente tem o Barbeiro de Sevilha, tem tantas outras referências que queria saber se você buscou alguma dessas referências para compor o personagem. Eu acho que eu não busquei essas referências cinematográficas, não, Léo. O que acontece é o seguinte, você sabe, você viu o filme, tem um momento em que ele mesmo tira sarro. No momento que ele mesmo disse, eu adoro fazer o psicopata hollywoodiano, né? Que ele tira em cima disso. Mas o texto do teatro, a interpretação, como eu falei para você, para o teatro e para o cinema, é basicamente o tamanho que você está fazendo, né? E eu me inspirei assim em diversos livros que eu li sobre serial killers, em livros de psicologia. Eu tive a felicidade de gravar um audiolivro da Suzanne Richthofen, biografia não autorizada dela. E aí você vê assim, como agem essas pessoas, como agem essas figuras humanas, né, psicóticas com todas as coisas, e assim, uma característica em comum, não nos loucos desesperados, violentos, não, na frieza deles. Eles têm uma frieza no que fazem porque têm a certeza que estão fazendo o que deve ser feito. Então, não tem grandes arroubos, não tem, digamos, demonstração de loucura. Tem aquela outra frase do filme em que diz, você já viu um louco concordar com a sua própria loucura? Né? Então, assim, realmente não me inspirei naquele maravilhoso ator que faz o Hannibal Lecter, que agora fugiu o nome, tenho idade, você vai me desculpar, mas que ganhou o Oscar, inclusive. Eu adoro o trabalho dele. O trabalho dele no Pai é maravilhoso, é deslumbrante. E dá também a atriz que ganhou, não estou lembrando o nome de nenhum dos dois, tá? Você me desculpe, por favor. E que é maravilhosa a interpretação dele, é maravilhosa, mas esta coisa, se eu fizesse dessa maneira, porque ele é aqui o tempo inteiro, ele faz assim o tempo inteiro, esse é o sorriso dele, né? Ele faz... Isto seria o Hannibal Lecter, né? Então, eu não tive essa preocupação, entendeu? Eu segui mais os indícios psicológicos e físicos dos serial killers. Eu li um livro chamado Os 100 Maiores Serial Killers. Eu li várias coisas que me deram o caminho para fazer. Porque ele podia ser o tempo inteiro assim, intenso, duro. E não. Eu chamei depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos, eu vou dar minha primeira entrevista por um jornalista de bairro, nenhuma das majors de imprensa. Ele não quer essa visibilidade também. Ele tem um fim para essa entrevista. Ele tem uma motivação para essa entrevista. Né? Acho que é isso. Ele já tem um objetivo ali muito bem definido e até para te ajudar a ser justo é o Anthony Hopkins. Eu não quis te interromper ali, mas... Não, claro, Anthony Hopkins, claro, que é maravilhoso.
Sim, sim. Lembra A Morte, o filme que ele fez, A Morte? Sim, exatamente. Que lindo aquilo, que conversa maravilhosa, que interpretação excepcional, né? Inclusive, pegando esse gancho que você falou da preparação, essas produções que tem um personagem, seja ele principal ou antagonista, como um assassino, ele tem um certo apelo com o público. E a gente está vendo que nos últimos tempos está aumentando essa popularidade, principalmente por conta do gênero dos crimes reais, né? O que você acha desse tipo de personagem? Por que ele desperta tanta curiosidade do público? Uma bela pergunta, Léo. Uma bela pergunta. Eu vou dizer uma coisa para você que não é prepotência. Eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso. A minha motivação do Daniel era, assim, claro, fazer o filme, mas basicamente em memória de Sacha Celeste, né? E como assim é instigante o roteiro, o filme, o texto é maravilhoso do Márcio Delgado, né, do Márcio Alemão, é instigante. Nós fizemos o filme. Agora, por que é que está suscitando esta procura para esse tipo de filme, né? Porque está todo mundo muito violento. Está todo mundo muito sem noção de uma conversa, sem vontade de uma conversa. Ninguém aceita que o outro seja a parte contrária, não a parte contrária, adversário, mas o diálogo seja estabelecido. Então, esta violência é aquilo eu vou citar de novo o filme. Quando ele diz, ponha todas essas tribos em conflito do norte da África, assista ao filme Desejo de Matar, do 1 ao 43, todos eles armados, e você acha que eles vão se cumprimentar, dançar o Olodum no final? Sabe? Então, tem um clima de tensão gerado pelo Palácio do Planalto, que tem tanta coisa para se incomodar hoje em dia. Tem gente passando fome. Hoje ele deu uma entrevista dizendo que todo mundo tinha que comprar fuzil. Se o cara não quer fuzil, não quer comprar fuzil, não enche o saco. Não precisa comprar feijão se ele quiser comprar fuzil. O que é isso? O que é isso? O povo está passando fome. Nós da arte, não nós atores em menor número, mas os técnicos estão passando fome. A ajuda emergencial foi nada. Tem um trabalho da PTR do Rio, do Eduardo Barata, que é maravilhoso, de doação de cestas básicas para os técnicos de cinema, de teatro, de eventos, que é onde a gente vive. Então, assim, esse clima de violência é muito ruim. Vamos invadir, vamos quebrar. O que é isso? Então, assim, quando você não tem essa raiva, quando você tem a percepção de que a conversa, o diálogo é o que existe melhor entre o ser humano, entre a sociedade, você assiste, você vê na tela, né? As discussões que são verdadeiras ou não, ficcionais ou não, mas que te deem você possa ficar com raiva do cara que está matando, possa ficar com raiva do cara que está estuprando, você possa extravasar isso assistindo um filme, né? Eu acho que é isso. E é triste, é muito triste. É muito triste, e inclusive pegando isso que você falou, desse comportamento violento, a gente vê nas redes sociais, né, até o termo, né, os haters, as pessoas que odeiam por si só, e pegando um personagem velho, a gente vendo, antes de começar o filme, eu vou falar por mim, minha percepção era que era aquela coisa assim, é um personagem que está um pouco distante da realidade. Mas quando você vai se aprofundando no filme, e aí você pensa nesses comportamentos que a gente vê de violência nas redes sociais, os haters, a gente vê que o velho está por aí. Ele não é uma figura exclusiva da história, né? Ele é um recorte bem considerável da sociedade, né? Queria que você falasse mais sobre isso. Não entendi, desculpe, Léo. Você terminou com?
Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre o fato do velho ser um recorte considerável da sociedade, do que a gente está vendo desse comportamento violento. Não tanto é um recorte que quando o Bob diz que absurdo, se eu fosse matar todas as pessoas que me irritam, o velho responde, o mundo seria melhor. Então, este recorte, porque, assim, claro, dá vontade de matar esse cara, é uma frase comum que a gente fala, né? O cara que te fecha na rua com o carro, né? O cara que risca o teu carro, qualquer seja, você fala, que vontade de matar esse cara, mas é uma vontade de matar. Agora, esta vontade explícita de matar, quem te irritar, está exacerbada. Mesmo que não esteja acontecendo um tiroteio hoje em todas as ruas, em todas as capitais, está exacerbado. Quero matar esse cara. Esse cara está me irritando. Então, assim, está todo mundo, claro, não só pela situação política do país, mas pela pandemia também. Você está trancado em casa. Você está respeitando todas as regras para não acontecer com você. A coisa para que não aconteça com o outrem ainda não está muito firmada, tanto que você vê na rua um monte de gente sem máscara. Né? Então, esta coisa aqui, este recorte que você fala do velho, existe, claro que existe. E ele exemplifica com tranquilidade esta coisa. Né? Porque, assim, eu seria capaz de matar. Você seria capaz de matar? Eu seria capaz de matar? Todos nós somos capazes de matar. Todos nós somos capazes de matar. Depende do que seja o matar. Porque pode matar uma amizade, pode matar um relacionamento. Sabe? Todas as coisas podem ser mortas a partir do momento que você não permita que tenha o contrário ao que você está falando. E essa Você começou a falar, que lindo! Fala, Léo. Não, o que eu ia falar era justamente sobre isso, essa coisa do comportamento das pessoas, né? Porque tem muito disso, de você falar, eu vou matar fulano, mas entre você falar e fazer tem uma distância, né? Com certeza. E tem o que eu considero também que é importante, que é o dia seguinte, né? Uma coisa é você falar, vou fazer, mas você tem que lidar com as consequências depois do que fez, né? Que aí é a coisa até que o próprio personagem do velho fala. Ele foi fazendo porque ele estava a fim de fazer, ponto. Ele não estava querendo lidar com essa consequência. Então, ele está preso ali. Ele está preso ali e não está nem um pouco preocupado com essa prisão. Isso aí, para ele, tanto faz. Não, foi uma escolha. Sim. Foi uma escolha, né? E hoje o que você vê é que as pessoas não estão tendo consciência da consequência dos atos violentos. Atos violentos emocionais, né? Também todo das fake news, da coisa toda. Você, claro que você sabe, você leu, que assim, mais ou menos o dinheiro que é arrecadado pelas fake news dá 15 milhões de reais por ano. Né? Então, não tem ideologia ali, tem ideologia pelo dinheiro, querido. Quando é que eu vou receber se eu tiver 1 milhão de seguidores? E foi bloqueado agora pelo TSE, essa coisa toda, tudo certo. Então, a consequência da fake news é basicamente nenhuma. Você incitar o ódio é basicamente nenhuma. Agora estão tirando o dinheiro. Ok, follow the money. Follow the money. Né? E assim, esta coisa que nos segura é o que outro dia, conversando com amigos, tudo que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos colegas, das pessoas mais velhas, pessoas mais sábias, de repente está se esvanecendo na maioria das pessoas, né? Assim, para o porteiro, bom dia. Para o lixeiro, bom dia. De repente você fala bom dia, o cara fala, hein? Falei bom dia. Opa, o senhor me cumprimentou?
civilidade? Cadê a civilidade? Né? Cadê a sociabilidade? Cadê o respeito ao teu igual? Então, isto está gerando uma coisa muito difícil, muito difícil. Né? O cara tem medo de te responder. Você fala assim, por exemplo, você tem a voz grossa, eu tenho a voz grossa. Você chega assim, bom dia. Fudeu, desculpa a expressão. Né? O cara fala, o que foi? O que eu fiz? Não fiz nada. Né? E minha mulher bem fala... por aí mesmo. Comigo acontece sempre. Minha mulher fala para mim, outro dia nós estávamos no carro, saindo, e aí ela falou, estava com o Waze, né? Ela falou assim, ela falou, agora é para virar à direita. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, já não tenho certeza de mais nada. Então, essa é uma coisa muito louca, né? É bem por aí mesmo. E mudando completamente o rumo da prosa, queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê essa transição das mídias, agora estando num filme lançado direto para streaming, você já tem uma carreira bem duradoura já e consolidada, como é que você vê essa nova porta, né, de ter o contato com o público, que é o streaming, com o filme sendo lançado direto para streaming? Então, eu acho que assim vai facilitar muito as pessoas menos favorecidas em termos de grana, de sair para ir para cinema, né? Para ir no cinema, porque você vai no cinema e você vai comer. Has been upgraded. Obrigado, senhor. Assim, você vai para o cinema, então você não vai só no cinema. Você vai no cinema, vai comer um sanduíche depois, ou vai jantar depois, ou vai tomar uma birra depois, o que seja. Então, aí, não, tem o estacionamento do carro, né, querido? Que isso está uma loucura, aqui em São Paulo, pelo menos, está uma loucura, 25, 30 pau para separar o carro. Então, você pega 50 do cinema, pagando meia, 2 meias, 50 do cinema, mais o estacionamento, mais o coisa, você gastou 150 pau na noite sem fazer nada. E o streaming permite que você tenha acesso a todo tipo de diversão, de entretenimento, dentro da sua própria casa, porque você vai pagar, não, estou pagando R$12,90 para ver um filme. Pô, que bom, estou na minha casa, vou comer, faço uma comidinha, um café, boto uma cerveja. Então, essa difusão do entretenimento é muito boa, é maravilhosa, né? E permite que a gente tenha outro contato com um público que também não está acostumado a ir ao cinema, né? À telona. Infelizmente, o teatro é caro para a maioria da população. É caro, mas não tem outro jeito. Quando você sabe que um teatro, como eu falei para você, um teatro de 300 lugares tem um custo mínimo mensal de R$25 mil de aluguel, ou então 20% a 25% de bilheteria, se não atingir esse mínimo. É uma loucura. É uma loucura. Então, assim, esta possibilidade do... A HBO, inclusive, está colocando ao mesmo tempo, né, nas telas e no streaming. Lançou agora, se não me engano, Mulher Maravilha ou o Avengers, eu não sei qual deles. Mulher Maravilha foi nos Estados Unidos no final do ano passado, agora aqui no Brasil está com uma janela de 35 dias de lançamento. Que está concomitante. Estou vendo o Avengers, lá o Capitão América atrás de você ali. Então, eu acho que esse foi o maior ganho da pandemia, você poder usufruir das coisas que você não usufruiria. Olha que bonito. Usufruiria se não tivesse essa disponibilidade, porque todas as majors se preocuparam em distribuir também, né? E uma outra coisa que, assim, os independentes, este filme é um filme independente, não tem um tostão do governo. E as distribuidoras, como a Encripta, como a Elite Filmes e todas as outras independentes, têm um custo menor do que pagar a sala de cinema e expor os seus produtos. Então, a cadeia começa a voltar. O autor, o ator, o produtor, todos eles estão entrando numa outra faixa de preço, inclusive, ou de ganho também, claro, porque não é a mesma coisa do ganho do cinemão, né? Mas estão tendo mais possibilidades graças às distribuidoras independentes, que não têm que esperar uma semana por mês um blockbuster sair para você conseguir um lugar na sala a preço do blockbuster. Então, isso é maravilhoso. Porque se a gente tivesse em condições normais, né, o circuito seria super restrito para
o filme estrear nas salas de cinema. O velho viraria, não sei o quê, assim, de ancião já passou, viraria uma múmia até ser lançado, né? Se tivesse na época dos blockbusters para o cinema. Sim. Porque não tem interesse, né? Porque não é um filme de grande bilheteria, não é um filme de grande público, não é. Então, o streaming permitiu, inclusive, que o velho fosse feito e fosse distribuído. E bem distribuído, né? Está nos principais canais de streaming, não diria competindo de igual para igual, mas com as mesmas oportunidades que outras produções estão tendo no seu lançamento, o que não aconteceria se saísse no circuito normal, que é uma coisa bem interessante para você olhar o mercado de uma outra forma. Né? Eu estou só vendo aqui, porque tua voz está sumindo cada vez mais. Está me ouvindo? Ah, tá. Estou te ouvindo bem, bem. Então tá bom. Não, é isso. Pode falar. Pode falar. Não, fala você, que eu não consegui te ouvir, por isso eu fui mudar. Ah, tá. Não, que eu ia só complementar você com quase 45 anos de carreira. Que personagem você acha que você ainda não interpretou e gostaria de interpretar? Você acha que ainda está faltando ainda para você? Léo, eu tenho desde que... Assim, eu comecei com teatro aos 28 anos, fazendo a Ópera do Malandro. A vida em cinema começou antes, né? No Vigilante Rodoviário, eu tinha 11 anos. Não era o cachorro, era o menino, fiz o Neopotrim. E, assim, uma das peças que mais me encantou pela verdade da peça, foi o Bill Loman no A Morte do Caixeiro Viajante. Né? Paulo Autran e vários outros, mas eu vi a primeira vez com Paulo Autran. E eu tenho vontade de fazer esta peça quando eu fizer os 80 anos. Faltam só 10. Vamos ver se eu tenho capacidade lá de produzir. Este é um personagem que eu gostaria de fazer, porque ele vive da fantasia que está tudo bem, que está tudo certo, que as empresas estão ótimas, que o país vai bem, e os filhos o trazem para a realidade, a mulher, a pobreza de onde ele vive, as coisas todas. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo Bill Loman, que é o caixeiro viajante, né? Pelo Mr. Loman. Eu já fiz, inclusive fiz um outro personagem no teatro, com a Teresa Raquel, que era Stanley Kowalski. Né? Eu fiz o Stanley Kowalski, que é o bonde chamado Desejo. Né? Eu já fui jovem, já fui fortinho, né? Fui bacaninha, né? Aquelas coisas. E fiz o bonde chamado Desejo, com direção do Maurice Vanneau, e que eu gostaria de fazer hoje o Mitch, que foi a personagem do Osmar Prado, que é o contraponto do Stanley. Ele é um cara normal, um cara legal, e é apaixonado pela Blanche de Bois, né? Que fez Teresa, que é maravilhosa. É a Luíse Cardoso, que fez a Estela. Então, são duas coisas, ou o Loman ou o Mitch, do bonde chamado Desejo. Legal. Luiz, queria que você fizesse um convite para todo mundo aqui do canal do Super Cinema Up assistisse o velho nas plataformas digitais, e aí a gente vai colocar isso junto com a entrevista. Oi, povo querido do Super Cinema Up. Estou aqui com o Léo e quero fazer a vocês um convite. Assistam o velho no Look, no Now, no Vivo Play, na Sky Play, no Microsoft Store, no iTunes, todas as plataformas digitais. Só procurar, vocês vão achar o velho, com o Juno Andrade, com o Luiz Amorim e comigo, Luiz Guilherme. Espero vocês. E eu acho que vocês vão se surpreender com o motivo do velho matar 45 pessoas. Sejam bem-vindos, espero vocês. Maravilha, ótimo. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi incrível esse bate-papo. E, enfim, quando a gente tiver com tudo nos conformes editados, a gente manda o senhor dar uma olhada e tenho certeza que... Maravilha, querido. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Léo. Muito obrigado. Deus abençoe você e o seu trabalho. Valeu, vamos obrigado. Que vamos.